Em 1139, Portugal se tornava independente e surgia então o Reino de Portugal. No vídeo anterior, vimos como foi todo o processo de formação do Reino de Portugal desde o início da povoação da região onde o país está localizado. Nesse vídeo, vamos entender como o Reino de Portugal conseguiu a sua afirmação e como foi que esse pequeno reino isolado na costa oeste da Península Ibérica conseguiu se tornar o primeiro império global da história e um dos maiores de todos os tempos. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ao conquistar a sua independência em 1139, Portugal tinha praticamente a metade do território atual, mas a partir desse momento, o Reino de Portugal, com a ajuda dos cruzados, avança para o sul, a fim de reconquistar os territórios cristãos perdidos para os muçulmanos na Península Ibérica, e já em março de 1147, capturam a cidade de Santarém e 7 meses depois a cidade de Lisboa. Em 1162, os portugueses conquistam a cidade de Beja e em 1165, sob a liderança do cavaleiro Geraldo Sem Pavor, ou Geraldo o Destemido, os portugueses conquistam a cidade de Évora, consolidando as suas conquistas ao sul do Rio Tejo. Em 1217, depois do cerco ao castelo de Alcácer do Sal, uma fortaleza muito importante para os muçulmanos, os portugueses conquistam a fortaleza e dessa forma abrem caminho para o Algarve. Em 1229 é a vez das cidades de Elvas e Juromenha serem reconquistadas. A partir de 1234 são realizadas pela Ordem de Santiago, uma ordem religiosa militar, várias conquistas ao longo do rio Guadiana, nas regiões conhecidas como Baixo Alentejo e Algarve Oriental, e até o ano 1242 tinham conquistado várias povoações como Aljústria, Mértola e Távira. E em 1249, com a conquista da cidade de Faro, o último reduto muçulmano no Algarve, a parte portuguesa da reconquista chega ao fim e o Algarve é anexado ao Reino de Portugal. Então o rei Afonso III se intitula Rei de Portugal e do Algarve, tendo a sua capital transferida em 1256 de Coimbra para Lisboa. Porém, o rei Afonso X de Castela também reivindicava a região do Algarve, mas com a assinatura do Tratado de Badajoz de 1267, Afonso X reconhece os territórios do Algarve como parte do Reino de Portugal e, dessa forma, são estabelecidas as atuais fronteiras de Portugal com algumas exceções. Só que a partir desse momento se inicia uma rivalidade entre portugueses e castelhanos e em 1278 a região de Olivença passa para o controle português, sendo reconhecida através do Tratado de Alcanices de 1297. Mas apesar disso, a disputa entre os dois países por essa região continua até hoje, ficando conhecida como Questão de Olivença. Em junho de 1348, a peste negra chega em Portugal e se prolonga até os primeiros meses de 1349, matando entre 1/3 e metade da população do país. Em 1373, é assinado entre o Reino de Portugal e o Reino da Inglaterra o Tratado Anglo-Português, estabelecendo um pacto de apoio mútuo entre os dois países. Esse tratado é o mais antigo em vigor no mundo. Em 1383, o rei Fernando I morre e seria sucedido por sua filha Beatriz. O problema é que o marido de Beatriz era o rei João I de Castela e assim Portugal seria governado por um rei castelhano. Para garantir a independência portuguesa, Dom João Mestre de Avis, que era meio-irmão de Fernando I, se opõe a Beatriz e a João I de Castela, levando à Batalha de Aljubarrota em 1385, entre o Reino de Portugal apoiado pela Inglaterra contra o Reino de Castela apoiado pela França e pela Coroa de Aragão. E no ano seguinte, depois da vitória portuguesa, Dom João Mestre de Avis se torna o rei João I de Portugal, pondo um fim à dinastia de Borgonha e dando início à dinastia de Avis. A aliança entre Portugal e Inglaterra é reforçada com a assinatura do Tratado de Windsor, firmando uma aliança diplomática entre os dois países, selada pelo casamento do rei João I de Portugal com a princesa inglesa Filipa de Lancaster. Essa aliança diplomática entre Portugal e Inglaterra é a mais antiga do mundo e ajudou a manter as fronteiras de Portugal estáveis até hoje. Com a independência consolidada e sob uma nova dinastia, se inicia um período de grandes mudanças na sociedade portuguesa. Em 1415, Portugal dá o pontapé inicial na Era das Grandes Navegações, quando nesse ano parte de Lisboa uma frota militar com mais de 200 embarcações e cerca de 20 mil homens em direção a Ceuta, no atual Marrocos. Nessa frota estavam o próprio rei Dom João I, os príncipes Duarte, Pedro e o infante Dom Henrique, o Navegador,
a mais importante figura da era das grandes navegações e o grande patrono dessa empreitada, além do lendário herói português Nuno Álvares Pereira. E com a conquista desse rico e importante centro comercial islâmico no norte da África, é fundado o duradouro Império Português. Já em 1419, os portugueses começam a colonizar o arquipélago da Madeira e em 1427 o arquipélago dos Açores. Em 1434, os portugueses são os primeiros europeus a conseguir dobrar o Cabo Bojador e 10 anos depois, em 1444, é fundado o primeiro entreposto comercial na costa leste africana, na ilha de Goré, na costa do atual Senegal. 4 anos depois, é fundado outro forte em Arguim, na costa da atual Mauritânia, e por volta de 1460 começa a colonização do arquipélago de Cabo Verde. As explorações portuguesas continuam e, graças ao aperfeiçoamento da caravela, os portugueses conseguem em 1473 ultrapassar a linha do Equador. Só que desde a entrada da coroa de Castela nas explorações marítimas, começaram a ocorrer conflitos entre os dois países. Então, em 1479, é assinado entre Portugal e a coroa de Castela o Tratado das Alcáçovas, dividindo o mundo em 2 hemisférios, com exceção das terras já conquistadas, ficando a coroa de Castela com as terras do norte e Portugal com as terras do sul. Portugal segue então explorando a costa africana, até que em 1488 o navegador Bartolomeu Dias consegue contornar o Cabo das Tormentas, rebatizado pelo rei de Cabo da Boa Esperança, e comprova a ligação entre os oceanos Atlântico e Índico. Em 1492, Cristóvão Colombo, a serviço da coroa de Castela, chega na América. Só que como as terras descobertas por Colombo estavam ao sul do Tratado das Alcáçovas, Portugal foi imediatamente reivindicar as novas terras descobertas. Esse impasse levou à assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494, dividindo dessa vez as terras através de um meridiano, ficando as terras do oeste com a coroa de Castela e as terras do leste com Portugal. As explorações marítimas continuam e em 1497, já sob o reinado de Manuel I, uma expedição composta por 4 embarcações e cerca de 170 homens, comandada por Vasco da Gama, parte de Lisboa, e no ano seguinte chega em Calicut, na Índia. Dessa forma, é finalmente descoberto o caminho para as Índias e Portugal começa sua colonização na região ao fundar o primeiro posto comercial em Calicut. Com a descoberta do caminho para as Índias, o rei Manuel I envia outra frota, dessa vez muito maior, com 13 embarcações e cerca de 1000 homens sob o comando de Pedro Álvares Cabral, que parte de Lisboa em 9 de março de 1500, só que ao invés de seguir para a Índia, os portugueses se afastam da costa africana e no dia 22 de abril chegam na costa brasileira. Apesar de muito provavelmente os portugueses já saberem da existência dessas terras, essa é a data oficial da descoberta do Brasil pelos portugueses. Assim tem início a colonização portuguesa na América e nesse mesmo ano começa a colonização portuguesa na costa leste africana com o estabelecimento da colônia de Malindi. Se inicia também nessa época a descoberta de diversas ilhas no Atlântico e no Índico, e em 1505 os portugueses começam a ocupar a costa do atual Moçambique e a ilha do Ceilão. Como consequência das expedições portuguesas para a Índia, em 1507 os portugueses chegam também no Oriente Médio, onde atacam e conquistam o Reino de Hormuz na entrada do Golfo Pérsico. Em 1511, os portugueses estabelecem em Malaca, na Península da Malásia, uma base estratégica para a expansão portuguesa nas Índias Orientais, e ainda nesse ano são os primeiros europeus a ocupar as Ilhas Molucas. Também nessa época, começam a ocupar a ilha de Timor, que mais tarde se tornaria uma importante colônia portuguesa. Entre 1542 e 1543, o Império Português alcança o Extremo Oriente e acontece o primeiro contato entre Portugal e Japão quando os portugueses desembarcam no sul do arquipélago japonês, onde mais tarde fundariam Nagasaki, marcando assim o início das relações diplomáticas, comerciais e culturais entre os dois países. Em 1553, os portugueses montam uma base provisória em Macau, onde passaram a se estabelecer de forma permanente a partir de 1557 com a autorização dos chineses. Dessa forma, Portugal já tinha construído um império global, possuindo bases comerciais em todo o canto do mundo, e nessa altura, Portugal já era a maior potência econômica, militar e política do mundo, tendo o comércio de cana-de-açúcar desenvolvido no Brasil como a base da sua economia.
Em 1575, os portugueses começam a ocupar a costa da atual Angola e no ano seguinte fundam a cidade de Luanda. Uai, seu app de vídeos curtos.